muito bom dia. Nessa terça-feira, o assunto do programa é a parapsicologia. O que, afinal, é parapsicologia e como ela trabalha a harmonização do indivíduo? Será que os fenômenos paranormais são resultados do poder da nossa mente ou não? Para falar sobre esse assunto, hoje no programa, eu recebo a parapsicóloga Edith Didoni. Seja muito bem-vinda aqui ao programa. Obrigada. E a psicoterapeuta holística Thaís Moreira de Souza. Seja muito bem-vinda também. Obrigada, Cláudia. Tá no ar mais um Bom Dia Hoje. Fica comigo sempre. Bom Dia é Hoje, com Cláudia Fleury. E a frase que a gente começa essa terça-feira é super curta, super objetiva, mas tem tudo a ver com o nosso assunto do programa de hoje. Ó. Você atrai aquilo que transmite. Vou começar perguntando para a Thaís aqui se ela concorda com essa frase. Você atrai aquilo que transmite, ou seja, todas as situações que acontecem na nossa vida podem ser atraídas pelo nosso pensamento. Enfim, a gente colhe aquilo que planta, Thaís, começando contigo a nossa opinião aqui da frase. Em primeiro lugar, bom dia a todos que estão nos assistindo, boa noite para quem está assistindo a reprise. E sim, Cláudia, eu concordo com a frase. Existe um ditado antigo que a gente fala: diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Eu costumo falar que tu pode dizer: diga-me o que pensas e eu te direi com quem andas. Porque, de verdade, o pensamento gera energia. E gerando energia, ele vai gerar um padrão vibratório. E através desse padrão vibratório, nós iremos sintonizar com as companhias boas ou não tão boas assim, né? Então, com certeza, a gente atrai exatamente o que a gente está pensando, emanando. Obrigada pela opinião. Edith, você atrai aquilo que transmite, ou seja, nosso pensamento cria forma realmente, as situações que acontecem na nossa vida, as pessoas que convivem com a gente, podem ser frutos da nossa atração, da nossa... a gente acaba pensando muito que a gente acaba deixando pessoas que têm a mesma vibração próximas da gente, a gente atrai aquilo que transmite. Primeiramente, um bom dia a todos que estão nos assistindo, uma boa noite a quem assiste a reprise. Exatamente, Cláudia. Nós atraímos aquilo que nós temos na nossa mente, né? Pensamento é semente. Tudo aquilo que a gente pensa, vivencia, atrai, é o que nós temos na nossa programação mental. Mesmo, às vezes, não conscientemente da situação. Mas o semelhante atrai o semelhante. Então, a minha vida, o resultado do meu dia a dia são atrações que eu tenho na minha mente, das programações que eu tenho na minha mente. Gostei, vai ser bom hoje, gente. Mas, enfim, o nosso papo principal do programa aqui é a parapsicologia. E como eu estou com uma parapsicóloga aqui, eu quero saber mais sobre essa ciência, enfim, o que é a parapsicologia, Edith? Bom, a parapsicologia é uma ciência, né, que vem estudar a mente humana. Dentro da minha formação, que é uma formação científica, né, desvinculada de qualquer vínculo religioso ou filosófico, né, ela vem também tentar explicar de como o ser humano desencadeia determinadas situações, determinados fenômenos que nós chamamos de paranormais, mas que também não é só paranormalidade, é no nosso dia a dia. Por que a gente atrai determinadas situações? Então, só para separar rapidamente, nós temos a parapsicologia, ou a escola, ou a linha da parapsicologia espírita, a católica, e no meu caso é a científica independente, né, de qualquer vínculo. Todas elas vieram explicar alguma coisa do procedimento, comportamento do ser humano. Todas elas se associando têm um resultado favorável, né, cada um com a sua forma de ver. Então, a parapsicologia científica, que é o caso, vem exatamente explicar como a mente humana funciona desvinculado de qualquer outro setor. Exatamente, o ser humano, a mente humana é capaz de provocar, ou de criar, ou de demonstrar, através da energia criada pela mente humana, determinados fenômenos. E isso mostra, então, para a psicologia aqui, que existe algo além dos 5 sentidos? Também. É uma situação, né? Quando nós vamos falar de fenômenos paranormais, que nós vamos chamar da PES, percepção extrasensorial. Daí, dependendo da situação, né? Cada caso é um caso diferente, né?
Quando tu fala em paranormalidade, quando tu falas nisso, quais são esses fenômenos paranormais, né, que a parapsicologia trata? Então, Seriam o quê? Clarividência, Sim. levitação? Quais são esses fenômenos? Né? Então, a paranormalidade, na verdade, é uma energia normal para todo ser humano. Né? Existe aquele ser humano Todo que já mundo tem, então, todo mundo poderia ser paranormal. Todo mundo apresenta essa capacidade, né? Essa energia capaz de produzir determinados fenômenos. Nós vamos dividir em fenômenos a paranormalidade instantânea, né? Ou pode ser treinada. Ela é tão boa que se você não desenvolveu por alguma razão, você pode treinar para desenvolvê-la. Que ela só tende a harmonizar, a ajudar o ser humano. Quando nós vamos falar da paranormalidade espontânea, que então nós chamamos o paranormal, é aquele que já manifesta a fenomenologia, né? Esse é o chamado paranormal. E nessa situação, então, nós vamos ter várias situações. Nós vamos ter a telepatia, a intuição. Né? A intuição é algo tão simples. Telepatia seria uma comunicação, seria algo, por exemplo, assim, ó. Poxa, eu ia te ligar e tu acabou me ligando. Sim. Seria mais ou menos isso. Isso, sempre vai haver um emissor e um receptor. Mas não é a nível consciente, é a nível subconsciente, então, né? Da função. Sempre vai ter duas situações, né? Então, quando tu pensa em alguém, a pessoa te liga, ou a outra pessoa fala, né? Fala exatamente daquela pessoa, diz, nossa, ou quando tu vai dizer alguma coisa, a pessoa fala exatamente quando tu vai falar. Isso é telepatia. Então, ela pode ser determinada, um emissor e um receptor, né? Mas também pode ser aleatoriamente. As coisas acontecem, né? Quando você está na fila de um banco, por exemplo, né? Você tem uma fila enorme lá de pessoas, você pode olhar para alguém que está e aparentemente está muito cansado, muito exausto, você pode mandar mensagem telepaticamente para ele, mesmo que ele não está sabendo, e mesmo que ele não está sabendo que algo está passando para ele, mas ele vai sentir isso. Então é a transmissão através desse campo energético, então, que exatamente. o nosso pensamento tem muito poder. Muito poder. E que a gente pode mudar a nossa vida conforme o que a gente pensa. Porque se eu falo que pensamento é semente, tudo que você pensa, você colhe. Então tem que cuidar os pensamentos, porque pode colher espinhos ou rosas, né? Somente rosas ou espinhos no lugar de rosas. Então, essa telepatia é um fenômeno mais comum, né, no nosso dia que a gente não percebe, não dá conta, sempre acha que é coincidência, acha que é um acaso, mas que a gente não foi ensinado, não aprendemos a dar valor a esse fenômeno. Assim como a intuição, né? Isso, eu te perguntar, Alvi, como a gente está em sintonia aqui em telepatia, a próxima pergunta é sobre a intuição. Como que se explica, muitas vezes, aquelas pessoas que sonham? Eu já passei aqui no programa até o vídeo um dos integrantes do Mamonas Assassinas, que ele chega e diz assim, gente, eu sonhei que o avião caía. Como que a parapsicologia explica, muitas vezes, a intuição, a premonição de algo que esteja para acontecer? Exatamente. No caso dele, foi uma pré-cognição, né? A premonição depende da linha. Ela tem uma outra nomenclatura, mas que tudo explica a mesma coisa, né? É uma pré-cognição, né? De perceber com antecedência aquilo que vai acontecer. Que a nossa energia não é algo preso ao nosso corpo. Nossa energia, ela é solta, ela vai, né? Então, essa capacidade que nós temos, que o ser humano tem, de manifestar esses fenômenos, vem para quê? Para ajudar. De ter ideias, de ser ideias, porque tudo que nós recebemos como vamos falar agora um pouquinho da religião, somos filhos de Deus, temos um poder incrível, né? E tudo que nós recebemos. Então, ele não é a fenomenologia não é dom específico de alguém ou alguém escolhido, né? Por ser diferente, por ser especial. Isso é comum a todos nós. É só a gente começar a entender, a se ouvir, se autoconhecer, né? O que nós vivemos hoje? Muito para fora, muito externamente, e a gente não se volta para a gente, né? Naquele silêncio, né? De reconhecer toda essa potencialidade que o ser humano tem. Então, quando pode ser um sonho... que é necessário estar em sintonia consigo e com algo que seja... Se perceber-se,
do bem, perceber-se, digamos. conhecer-se, né? Saber como é que nós funcionamos, como a mente humana funciona para produzir determinados resultados. A parapsicologia, ela começa estudando os fenômenos paranormais, que justamente era algo que chamava muita atenção, isso desde toda a época, A gente tem até história fotos que antiga, ilustram essa antiguidade, esses fenômenos paranormais que aconteciam na antiguidade. É isso. São fotos de levitação ali, ó, de uma mesa levitando. Gente, se eu tô nessa mesa, eu saio correndo, né? Mesa levitou, Cláudia se mandou. Mas, enfim, tem outras fotos ali que ilustram, ó, também a mesinha. Ó, Levitação de objetos Levitação aqui, né? de Como pode ser objetos. a levitação do seu próprio corpo. é possível fazer isso com o poder da É mente? possível. Quando existe, nós chamamos de duas categorias de fenômenos paranormais, né? Que nós estávamos falando da PES, que é a percepção extrasensorial, que além dos 5 sentidos, né? Vê além, né? Ouvido, ouve além, mas quando isso acontece com você, parece que você está ouvindo realmente, mas é só você que ouve realmente um som, diz, eu estou ouvindo, mas eu não estou. Então, parece ser exatamente ter ouvido, mas isso é muito além. Então, o nosso poder, né, é muito além disso que a gente Dos vê 5 sentidos. dos 5 sentidos, que é Por os isso- olhos, o ouvido. Esses são em uma situação. Quando o ser humano desenvolve, já está desenvolvido, nós chamamos assim que é um sinal de alerta. Por que ela desenvolve? É um sinal de alerta, é uma necessidade, uma questão de sobrevivência. Aí, quando nós vamos falar agora, que você falaste da levitação, nós vamos para uma outra situação, que é um momento que a classificação um pouco diferente, né, que nós chamamos de psicosonesia, né, ou outros nomes, né, da linha espírita tem outro nome, católica também, que é dos casos a levitação, é um poder maior. Então, quando o ser humano é capaz de levitar ou levitar algum objeto, ele já está assim, realmente muito desenvolvido para a normalidade. São poucas pessoas que chegam de 10% a 15% com essa capacidade de desenvolver a paranormalidade num caso extremo. Mas é possível e é saudável e nada de assustador, né? Mais ou menos. Mas enfim, a gente vai continuar falando desse assunto hoje aqui no programa. Eu trouxe um vídeo para vocês da década de 90, tá? É um vídeo até retirado do YouTube da Bandeirantes, da Sônia Rinaldi, que ela fala sobre a transcomunicação. Eu vou mostrar esse vídeo para vocês, depois a gente vai falar rapidinho. Roda aí. Vamos aqui, acabou de acontecer um fenômeno paranormal, tá? Eu assisti o filme com áudio, o vídeo com áudio. O pessoal tá dizendo que tá sem áudio o vídeo. Mas enfim, daqui a pouquinho vamos ver se vai funcionar o vídeo aqui da Sônia Rinaldi. E vamos falar um pouco sobre essa questão de vozes do além, né? Como é que a parapsicologia explica? Depois eu quero que a Thaís entre também, dando a opinião dela sobre esse assunto. No vídeo mostra ali a captação de vários áudios de vozes ditas como vozes do além, por exemplo. Ela mostra ali no vídeo um exemplo de uma mãe que tinha perdido o filho há pouco tempo e que chega em casa e liga a secretária eletrônica, e nessa secretária eletrônica tem a voz do filho, um recado dizendo mamãe, mamãe, o áudio do filho dela. Como a parapsicologia explica esses fenômenos sobrenaturais que a gente escuta muito falar? Tem na internet captação de vozes, de imagens muitas vezes, de fantasmas, de espíritos, enfim. Como se explica isso? Muitas vezes assim a voz de alguém, de algum familiar nosso, como é que se explica? Como é que há uma explicação se tudo seria fruto do nosso pensamento? Em primeiro lugar, nenhum fenômeno acontece sem a presença de um ser humano. O ser humano está presente, então se acontece se o fenômeno ou o acontecimento é algo harmonioso ou negativo, dependendo, né? Então, por exemplo, esse eu já vou citar, mas Casa Mal Assombrada é um exemplo que assusta muito. Só acontece quando existe ser humano em desarmonia ou um grupo de pessoas em desarmonia.
Então, nesse caso de Voz do Além, é um pouco complexo a gente falar, porque não sabe até que ponto, como é que foi feita essa gravação, se isso realmente é uma gravação real ou é um charlatanismo, como Tá, como mas aí pode eu vou contar acontecer. então um caso pra vocês polêmico aqui, tá? O que aconteceu... Gente, eu tenho a minha religião, sigo a minha religião, mas eu sou mal de jornalista, a gente gosta de questionar tudo, e até que algo aconteça com a gente questiona muitas coisas. No ano de 2013, eu estava filmando meu cachorro em casa, na época que não existia, não se falava em YouTube, enfim, estava começando, era tudo muito mais arcaico, tá? Eu estava filmando meu cachorro em casa e filmei meu cachorro, enfim, fiz um vídeo dele, na época eu morava com meus pais, não era casada. Fiz esse vídeo do meu cachorro e deixei o celular de lado. Enfim, depois de um tempo eu peguei e fui ver como. Mostrei esse vídeo pra minha irmã na época. E olha só esse vídeo que eu fiz do Dinho brincando. Olha que graça, como ele é engraçadinho. E ela falou assim, Cláudia, quem tava contigo aqui junto quando tu tava filmando? Eu disse, olha, ninguém. Tava eu e o Dinho sozinhos na sala da minha mãe, de tarde. Só tava eu e ele. A TV não tava ligada, não tinha rádio, enfim, nada. No que eu assisto o vídeo... Eu tava aqui filmando meu cachorro e eu escuto uma voz como se tivesse alguém do meu lado. Eu falo até, chega a me arrepiar. Uma voz de um homem me pedindo ajuda e falando meu nome. Cláudia, eu preciso da tua ajuda. Como que a parapsicologia explica? E aí eu vou te dizer assim, foi algo que aconteceu comigo, entendeu? E eu não teria por que estar me expondo aqui no programa e inventando uma história, entende? Tem muitas pessoas que disseram, não, mas isso aí foi algum rádio, algo que conectou de alguma onda, sei lá, eletromagnética. Mas como que um rádio fala o meu nome, enfim? Então isso foi uma coisa que me chocou na época. Eu fiquei muito tempo com esse vídeo no celular, na época num celular que nem conectava com a internet. Esse vídeo se perdeu, enfim. Mas até hoje eu fico instigada de onde vinha aquela voz e quem estava me chamando e me pedindo ajuda. Em primeiro, será que é algo no meu subconsciente? Em primeiro, Cláudia, nenhum fenômeno é invenção ou apenas uma criação. É um fato que está acontecendo, pode ser real. Se eu precisasse de ajuda... Isso, pode ser, porque o que acontece? Nós estávamos falando da PES, né, da percepção extrasensorial. Esse foi um caso. Né, mas pode junto estar associada com alguma telepatia, com alguma outra situação que muitas vezes eu te falei, quem é que manifesta a paranormalidade ou esses fenômenos? É o nosso subconsciente, não é a nossa mente racional, é a nossa mente irracional, que muitas vezes você não tem o controle. Não tem o controle disso aí. Ela vem no momento, ela é automática, mecânica, aciona quando tem que ser... Tu pode estar relacionado naquele momento com alguma pessoa realmente que estava necessitada. Ou pode ter sido até uma telepatia. Como você é uma pessoa conhecida, né? Uma pessoa que ajuda as pessoas, né? Pode ter alguém nessa sintonia com você. E ter surgido. E a imagem sim, a imagem é uma projeção. Não estou dizendo que é uma coisa, mas de alguém que está na tua história, que tem alguma relação com você. Por isso eu digo, cada caso é um caso. Cada pessoa tem uma forma, o porquê que ela manifesta isso. Então, aí seria de fazer esse autoconhecimento, essa retrospectiva, essa anamnese da história. Quem poderia ser essa pessoa que tem a ver em relação com você na história, alguma pessoa? Qual é a tua relação com... No caso, é um homem, Cláudia, que tu falaste, né? Parecia uma voz de um homem. Qual é a relação, né? A questão... Uma voz metalizada. Qual é a parecia relação que tinha passado homem? por Isso. Não era nítida, ela era nítida, mas ela não parecia que não era crua. Ela parecia que estava passando por um metal, assim. Ela parecia... Não era bem identificado. Não, ela era nítida, as palavras eram nítidas, mas ela não era uma voz humana, como posso te dizer, entendeu? Ela era humana, mas ela parecia que estava passando por um... Gente, é difícil de explicar, assim. Sim, mas ela parecia uma voz metalizada. E eu mostrei para várias pessoas, né? Porque o pessoal dizia, Cláudia, manda um fantástico, o Padre Quevedo. Vai bombar. Só que aquilo começou a me fazer tão mal. Eu não desconectava daquilo. E aquilo começou... Eu pensei, não, gente, só um pouquinho, eu preciso viver. Eu não vou mais falar nisso. Né? Eu vou dar um tempo nisso, enfim. Como não tinha como salvar na época, era tudo muito arcaico, acabou se perdendo esse vídeo. Mas até hoje,
Eu ainda conto essa história, gente. Mas esses são fenômenos mais naturais, mais normais que a gente imagina ser. Que a gente imagina. O pessoal tá de sacanagem aqui, né? É como se eu fosse te falar de sonhos ou interpretar teu sonho, né? Pode ter sonhado com a mesma situação, né? As duas, um exemplo, sonhar com um homem de chapéu grande. A tua história é uma história, a Thaís é outra história, então cada um vai ter um significado próprio. Então essa imagem que você ouviu e até projetou além da sua mente, tem algo relacionado com a tua história. Já a gente vai continuar. O programa tá bom, gente, aqui, né? Eu já tô aqui, ó, toda arrepiada. Tu em casa deve estar também. Daqui a pouco vamos ver se esse vídeo vai rolar aqui, gente. Eu escutei o áudio antes. Isso aí já tá meio estranho. Vamos pro intervalo. Já a gente vai falar um pouco de beleza, vamos dar uma aliviada aqui no programa e depois a gente vai conversar com a Thaís para ver a visão do espiritismo sobre essa questão da parapsicologia. Já no próximo bloco a gente vai pro intervalo. Não sai daí, não fica com medo, Tchê. Tamo junto. Bem, mudando de assunto, já que hoje a gente tá falando de parapsicologia, a gente falou de beleza, porque o primeiro bloco foi meio tenso aqui, enfim. Tenso pra mim, né? E fiquei com medo aqui, depois do grito que os guris colocaram ali. Como é que a espiritualidade, o espiritismo, enfim, vê essa questão da parapsicologia, né? Tudo é fruto da nossa mente, realmente? A gente cria esses efeitos paranormais, enfim. Na verdade, como a Edith colocou, né, ela colocou exatamente o que o espiritismo também diz, só que o espiritismo complementa algumas questões a mais. Nem sempre tudo é fruto da nossa mente, mas às vezes são terminologias diferentes que a gente usa. Quando se fala em médium, por exemplo, médium é toda pessoa que sente em qualquer grau a influência dos espíritos. E mediunidade seria uma faculdade psíquica que os médiums possuem. E aí elas são de variados tipos, podendo ser a vidência, que são os que enxergam, a audiência, os que escutam, né? Nós temos aí os médiums de intuição, que falamos antes sobre a intuição, médiums de cura. Então, são apenas terminologias diferentes, mas muito bem colocado antes. Na verdade, o espiritismo ele enxerga algumas coisas a mais. Assim, na verdade, se a gente colocar assim, as questões sobrenaturais, elas vêm de longa data. As questões de, por exemplo, o que se chamava de possessão, de demônios, enfim, são datados aí de 2000 anos antes de Cristo. E na época da Idade Média, a própria Joana d'Arc foi queimada viva com os seus 18, 19 anos, porque ela ouvia vozes, né, ou enxergava luzes. Então, isso o espiritismo traz como algo normal, né, do ser humano. Eu até trouxe uma frase que é do Divaldo Franco, que é um dos maiores oradores espíritas da atualidade, no livro dele chamado Médiuns e Mediunidade, que foi psicografado pelo Divaldo e é do Espírito Viana de Carvalho. Ele tem uma frase que fala o seguinte em relação à parapsicologia, né, ou à paranormalidade. A mediunidade é registro paranormal que se encontra íncito na criatura humana, à semelhança da inteligência e da razão. Ou seja, é algo inerente nosso, né? Então, é apenas um complemento, né, sobre o que a gente estava falando antes. A parapsicologia, a gente falou muito em subconsciente. Como é que a parapsicologia vê, não sei se eu posso falar assim, o nascimento, o surgimento do subconsciente? Eu já ouvi falar, não sei se eu estou falando besteira aqui, mas que esse surgimento, esse subconsciente, ele nasceria, digamos assim, na concepção ali, na vida intrauterina. É realmente assim que se vê esse surgimento, esse nascimento, essa programação nossa através do subconsciente? Exato, Cláudia. Nós vamos falar agora, parar um pouquinho com a fenomenologia, né? Não deixa de ser, nas funções mentais. E isso, subconsciente, em 20 horas de gestação, a criança já está assimilando através do subconsciente, né? Não é o consciente ainda, né? E tudo que a mãe pensa, sente e vivencia é diretamente a criança também, com toda a intensidade.
Então, a gente fala que a paranormalidade, ela também surge muito desde o momento da gestação, né? O processo de nascimento tem uma grande influência. E depende da história, e aí que vem até. Então, a paranormalidade desenvolve, uma das razões é o sofrimento. E esse sofrimento geralmente vem do útero materno, vivenciado pela mãe, pela história, pela hereditariedade, né, que a gente vai receber através dos genes. Então, a partir de 20 horas de gestação já se tem informação científica comprovada de que a criança já está assimilando tudo o que passa através da mãe. Então, esse subconsciente nasce ali. Já nasce, então ninguém nasce com uma folha em branco, como era dito, mas o indivíduo nasce com uma folha em branco. Né? Hoje um grande problema da discussão de aborto, né? Aos 3 meses ainda não é gente, não é criança, não, né? Pode ser abortado porque não tem. Exato, é o contrário. 20 horas de gestação já está assimilando tudo, quer dizer, é muito rápido, né? Então ninguém nasce com uma folha em branco, já nascemos com um arquivo imenso, né, de informações que a gente recebeu, querendo ou não, né? Como se diz assim, as primeiras anos da nossa vida, ou enquanto criança, a gente vai olhar o mundo com a cara da mãe, porque é aquilo que tu recebeu, né? Através da mãe, através do, né, do cordão umbilical e através... Quando você começa a formar as tuas opiniões, ver a tua verdade, você vai ver que você está carregando muitas crenças, muitos medos, muitas situações que não são tuas. E aí que a parapsicologia vai atuar, buscando essas informações, né, desde o momento da concepção, e desvendar o que assusta, o que dá medo, o que dá pavor, o que as pessoas têm que impedem o crescimento, o desenvolvimento harmonioso, o ser feliz, né, como a gente diz. É a partir dali daquela história. Ah, mas não era meu, eu não tenho, aparentemente, conscientemente, eu não tenho medo de determinada coisa. Mas se a gente for voltar pela sua história, a gente vai ver onde é que está o fruto da situação. Então, a parapsicologia, no meu consultório, a gente vai atuar na situação. Chega um cliente lá, eu tenho medo do escuro. Não um exemplo, não precisa ser, que fenomenologia paranormal se venha tratar aqui. Não, fenomenologia é inerente. O que a gente vai fazer? Vai até a vida intrauterina? Vai até a vida intrauterina, exatamente até a vida intrauterina a gente vai, buscando desde o momento da concepção, relembrando a história do pai e da mãe, né? É muito importante saber. Então, quem ainda tem presente a mãe e o pai, é muito interessante questionar. Forma de nascimento, a gestação, como é que a mãe vivenciou, como é que passou, mas não seria muita carga para a mãe? Eu tô com pena das mães. Não existe eu que sou mãe, não. Porque às vezes a gente responsabilizar também, porque às vezes a mulher pode ter uma gestação magnífica e ter alguma criança que tem algum comportamento mais agressivo, enfim. Não existe culpado em espécie nenhuma. Espécie alguma, viu, mães? Não se sintam culpados, porque a gente já nasce culpado. Nasce um filho, nasce culpa, né? E é bem o contrário. O que a gente vai trabalhar? Exatamente a compreensão. Então, o que faz a reprogramação, né? O que nós vamos trabalhar para a psicologia vem trabalhar a programação e a reprogramação. A reprogramação é ver o fato traumático sobre outro ponto de vista. Exatamente fazer a compreensão disso. Mas por que a mãe vivenciou isso? Por que você passou por isso? A mãe estava numa situação difícil. O que levou? E ver o lado positivo da situação. Então, quem está em desarmonia com a mãe vai se harmonizar. Quem está em desarmonia com qualquer indivíduo vai se harmonizar. Porque essa é a função da parapsicologia. Colocar a harmonização, trazer a harmonização para o ser humano. Tudo em equilíbrio, né? Tudo em equilíbrio, desde os fenômenos paranormais ou qualquer situação do dia a dia, porque uma raiva, um medo que surge, as pessoas não estão em harmonia. Então temos que trabalhar isso. Aquilo fica, né? Adorei. E muitas vezes os medos e até o pânico é desenvolvido mais por pessoas paranormais, porque ele está tão assustado, tão amedrontado, que ele não sabe trabalhar com aquela situação. E aí manifesta muitas vezes em pânico, até o pânico, que é um medo exagerado e as pessoas sofrem muito. Então tem que trabalhar exatamente o seu eu total, né? Seu interior, seu subconsciente, suas programações, sua história de vida. Agora que eu saber o outro lado da moeda aqui, a gente está mostrando os dois lados aqui no programa, para ver como a gente é imparcial. Como é que a espiritualidade vê essa questão do subconsciente, né? A parapsicologia enxerga o subconsciente nascendo aí
sendo criado na vida intrauterina. Como que a espiritualidade enxerga isso, né? Na verdade, se a gente pega os estudos pelo lado do espiritismo e tantas obras que se tem, né, de estudos, temos aí que o subconsciente, ou o inconsciente, que é o próprio Jung, na psicologia já trazia o inconsciente coletivo, a questão dos arquétipos que nós trazemos de gerações anteriores. E o espiritismo, então, vem comprovar, através de várias obras, que nós temos, então, o nosso subconsciente, ou inconsciente, que a gente traz de outras vidas já, e não somente a partir da gestação. Então, a gente enxerga além. Ou seja, não existe, então, assim como a parapsicologia acredita que não existe essa página em branco, somos uma página em branco, a espiritualidade e o espiritismo também não crê nisso. Não, nós somos espíritos milenares, o objetivo é o mesmo, é evoluir, né? É o autoconhecimento, é o equilíbrio, estamos aqui para evoluir, esse é o objetivo. E nós, então, somos espíritos milenares que viemos desde, né, muitos e muitos e muitos anos, tanto que senão a gente não teria uma explicação, por exemplo, para uma criança que nasce com alguma necessidade especial ou que nasce e logo em seguida tem uma doença e desencarna, né, em tenra idade, e por que outras pessoas que fazem tantas outras coisas que são consideradas não tão boas assim vivem até, sei lá, 100 anos ou perto disso. Então, né, não teria Deus não seria justo se por que uma criança, né, logo nasce e morre e outra pessoa não. Então, o espiritismo vê além disso, a explicação do porquê disso também. E a questão da gestação, sabe-se, né, pelos estudos, que geralmente o espírito que vai reencarnar, ele até 1 ano antes daquela mãe engravidar, ele já vem sendo colocado próximo a ela, para que os dois comecem a entrar em sintonia, para que quando, né, no momento da concepção, eles realmente possam ser ligados. Então, batendo também forte na questão do aborto, né? Realmente, muito antes até da concepção, aquele espírito ele já está ao lado da mãe que vai engravidar. Tô adorando, a gente vai pro break, vai continuar falando sobre a parapsicologia, enfim, paranormalidade, a visão da ciência, a visão do espiritismo. E, gente, tô intrigadíssima. O vídeo que a gente separou, eu assisti o áudio. O pessoal tá me dizendo, Cláudia, o vídeo que tu assistiu não tem áudio. Que força Procuramos mental. no YouTube, só tu assistiu, só tu conseguiu ouvir. Como se explica isso? Não sei. Com essa a gente vai pro próximo bloco. Eu tô aqui, ó, toda arrepiada. Já já. Quando a gente fala em paranormalidade, enfim, a gente muitas vezes pensa em filme de terror, fenômenos negativos, né, em algo que amedronta. Mas existe um lado de cura, um lado positivo em tudo isso, né, Edith? Exatamente, Cláudia. É muito bom ter lembrado disso, né? Porque quando a gente fala a paranormalidade, essa fenomenologia, desperta muita curiosidade e muito medo nas pessoas. Medo, ninguém quer falar, né? Mas por que chama mais atenção o lado negativo? Porque a vida é harmônica. Nós somos seres que viemos para ser harmônicos. A natureza é harmônica. Então, tudo que destoa chama mais atenção. Então, o lado negativo... Mas será que destoa hoje em dia o lado negativo? Mas, gente, sim, eu acho que destoa o positivo ainda às destoa. vezes, né? Não. Mas para te ver o que chama mais atenção, o que se fala mais? No negativo. Quando entra numa casa, queima a lâmpada, assusta, né? Queima os eletrônicos. Televisão, né? Que liga, a televisão que liga, desliga. Então isso é assustador e isso chama atenção. E as pessoas esquecem. Até porque tem muito Hollywood do lado junto, positivo. Né? Tem muito muita filme coisa. de terror, muito Hollywood. Mas a intenção é muitas vezes assustar isso, chamar atenção para aquilo. Então, como eu falei, que a fenomenologia é algo natural do ser humano. Quando o ser humano é em desarmonia, ele vai manifestar o negativo. Eu só vou fazer maldade a alguém se eu não estou feliz. Muitas vezes uma televisão pode queimar na minha casa, ou algo acontecer, uma luz, porque eu tô tão negativa que aquela energia, ela fica tão densa dentro da minha casa, que acaba que queima algum eletrodoméstico. Exatamente. Aconteceu há poucos dias na casa de uma pessoa, a televisão nova explodiu e ela culpou
uma outra pessoa com que ela estava com muita raiva. Mas o que foi? Foi a raiva que ela sentia. O horror que ela sentia foi tão forte que ela não projetou na pessoa a quem ela sentia raiva. Porque a pessoa que sente raiva não sofre. Quem sofre é quem sente raiva, não aquela que é a causa, né? É o transmissor. Que explodiu a TV. E eu disse para ela, não, quem causou foi você, pro teu descontrole. Então, você estava em desarmonia, algo em desarmonia vai acontecer. Agora, se você está positiva, você te cura. Você cura seu próprio corpo. As curas milagrosas que nós temos. A gente tem amor pelo mundo, pelas pelo pessoas. Amor, nós temos as benzedeiras, os curandeiros, né? Essas curas todas que acontecem por causa da fenomenologia paranormal, né? Você vai através disso. Então, existe muito mais positividade do que negatividade. Só porque chama mais atenção. Com certeza. Então, o que a gente tem que fazer? Prestar atenção. O que eu atraí hoje para mim? Eu vou atrair para mim aquilo que eu quero e me trabalhar para que esse dia seja maravilhoso, que venha coisas boas para mim. E aí eu vou atrair exatamente isso. Agora, se eu acordar cansada, exausta, xingando, brigando, mal-humorada, rancorosa, eu vou atrair o que no meu dia? Eu vou atrair batidas no meu corpo, vou atrair pessoas desagradáveis, eu vou atrair, depende daquilo que está na minha mente. Então, a gente atrai aquilo que está Depende, eu acho, muito do ponto de vista, né? Eu costumo falar que uma vez eu fiz um trabalho de faculdade, na época que eu estudei jornalismo na PUC, que era o ponto de vista. Era um trabalho na Casa de Cultura Mário Quintana, onde a gente tinha que enxergar o lado não belo e o lado belo. E aí era um trabalho de fotografia, e aí eu tirei várias fotos de poças d'água, de pinturas que estavam inacabadas, obra inacabada, enfim, do lado negro, e um outro do lado belo da Casa de Cultura Mário Quintana. E esse trabalho marcou minha vida porque a gente passa a observar e ver como tudo existem os dois lados da moeda, né? Na nossa vida existe sempre aquilo que a gente não conquistou, aquilo que a gente queria, aquilo que a gente pensa que é melhor pra gente, e existe a gratidão por aquilo que a gente tem de melhor e que a gente muitas vezes não enxerga. Eu acho que a gente começa o dia olhando o que a gente tem, a família que a gente tem, as pessoas que nos rodeiam, as oportunidades de ter um trabalho, muitas vezes não se queixar que o meu trabalho não é legal, tudo começa a fluir de uma forma mais positiva. Nem tinha que dar minha opinião, mas acho que dei agora. Exatamente, perfeito. É isso. Thaís, tua visão sobre essa questão que a gente está falando aqui? Acho que a gente pode até retomar um pouquinho a frase inicial lá do programa, né? E se a gente parar para pensar, nós criamos o nosso padrão vibratório. E isso não é nada sobrenatural, isso é física. Né? Então, de acordo com o nosso padrão vibratório, se nós vibramos numa faixa negativa, né, como a Edith colocou, a gente acorda de mau humor, indisposto, nós vamos vibrar numa faixa bem mais densa. No momento que a gente eleva o nosso padrão vibratório, a gente sintoniza somente com coisas boas, com o bem. E aí a questão que se falou antes das benzedeiras, né, que nós chamamos de médiuns de cura, é pela intenção. Então, a tua prece, na prece é colocada toda a intenção de coisas boas que tu consegue transmitir pela tua intenção a cura, né? E o merecimento também, obviamente, da outra pessoa. Então, acho que é importante a gente identificar qual é o padrão vibratório que nós estamos. E se nós estamos num padrão vibratório que a gente vibra numa faixa mais densa, uma forma de se elevar o padrão vibratório é fazendo uma prece. Isso eleva automaticamente o nosso padrão vibratório. E às vezes as pessoas dizem, mas eu não sei rezar. Mas uma prece não precisa ser decorada. Se eu fechar os olhos e falar e pensar assim, me ajuda, meu Deus, meu anjo da guarda, né, o nome que quiser dar, me ajuda que eu quero, né, ficar bem. Isso já é uma prece e isso automaticamente muda o nosso padrão vibratório para melhor. E pensar positivamente não significa ser alienado ao que está acontecendo no mundo. Porque muita gente diz assim, nossa, mas eu falo muito nessa questão da positividade aqui no programa. O programa tem um lado bem up, bem positivo, né? Bom dia hoje, ou seja, todo dia tem que ser um lindo dia. As pessoas pensam, não, mas como é que é você positivo se eu olho o telejornal, é só corrupção, se eu olho o assalto, enfim, tragédia, ligo o rádio, essa notícia negativa, problema financeiro, problema na saúde. Como eu vou ser alienado a tudo isso? Não significa ser alienado, significa, ok, eu sei do que está acontecendo, eu me preocupo com o que está acontecendo, mas eu preciso pensar positivamente, eu não posso deixar me contaminar com o que está acontecendo. O que vocês acham disso? Exatamente, nós somos arquitetos na nossa própria vida, né? Eu que moldo
a minha vida ou o meu destino, seria dizer, né, a minha caminhada. Então, tem que saber o que eu quero para mim e o que eu não quero. Então, na forma de mentalizações, a própria oração, né, que é uma mentalização positiva, né, criar afirmações positivas, repetir, porque a gente começa a mudar a nossa vida através de repetir da palavra, né, começando a falar de forma diferente. Esse e aquele mundo está aqui, mas esse não é o meu mundo, não é esse mundo que eu quero. Né? Existe corrupção, existe isso, mas não é esse mundo que eu quero para mim. Né? Não precisa ser alienado, mas é lógico que é muito bom evitar determinadas situações, porque tudo é impregnado na nossa mente subconsciente. O subconsciente ele é amplo, ele engloba tudo. Ele não seleciona. Tudo que você ouve, vê, é captado. Ele é captado. Então, isso pode ter uma reação, pode te enfraquecer, te fragilizar, né? Adoecer, baixar o sistema imunológico, né? Isso tudo vem. Então, você tem que saber como é que você está. Se você está suscetível, se você está capaz de ver e ouvir aquelas situações. Se não, se nega a ver. Não quer dizer que é alienado, simplesmente não quer aquilo para sua vida. A gente né? Ou se forma. Não precisa ficar alienado, mas a gente pode dividir quantas horas por dia nós vamos dar, né? Isso, ficar... Importância para aquilo ali. Exatamente. Então, aí a gente consegue dividir, então, o nosso dia. Ok, eu vou saber o que está acontecendo no mundo, mas o restante do dia eu não vou ficar focado naquilo. Eu vou pensar o que de bom eu tenho para fazer, como é que eu posso me melhorar as coisas à minha volta. Assistindo o Bom Dia Hoje pode ser uma das... Enfim, exatamente. Só para descontrair aqui o fim da nossa terça-feira aqui do programa, gurias, quero agradecer imensamente a presença de vocês. Eu acho que tudo contribuiu aqui, se existe o lado científico, enfim, se existe algo além de tudo isso, uma energia a mais. O que a gente concluiu é que o programa foi bom. Contatos, Edith, para quem está nos assistindo, queira te contratar, conversar contigo. Isso. Então, eu tenho meu consultório, uma sala de atendimento, né? Que hoje eu atendo na São Manuel 326, na Casa Arruma da Terra. E atualmente está acontecendo um grupo de estudo, então, cada 15 dias, na sexta-feira, eu estou com um grupo onde nós estudamos a maneira de usar as suas emoções a seu favor, né, dentro da parapsicologia aplicada, com algumas técnicas, né. Hoje vai ser um encontro onde nós falaremos sobre programação e a reprogramação mental, como fazer isso, né, como nos reprogramar para viver melhor. Tá? E o contato, então, telefone 9341-8277. Obrigada pela presença. Eu que agradeço, muito Thaís. feliz por estar aqui. Eu feliz em te receber, Thaís. Cláudia, em primeiro lugar, muito obrigada novamente pelo convite. Meu contato, então, né, eu sou psicoterapeuta holística, atendo com algumas técnicas holísticas, aí, como reiki, também reprogramação mental, através da PNL, mesa radiônica, enfim. Meu contato é o celular 5181127677, ou meu Facebook, a página lá é facebook.com/vida bem feliz. Bem fácil. Muito obrigada. Obrigada pela presença, obrigada, gurias, pela presença, obrigada pela audiência. Tem reprise hoje às 9h30 da noite, como sempre, dá para assistir em tempo real pela internet, tvplay.tv.br. Quero mandar um super beijo aqui para Dona Virgínia, que assiste o programa todos os dias. Dona Virgínia, não me lembro do seu sobrenome, mas eu sei que a senhora vai saber que eu estou falando para a senhora. Quero mandar um beijo também para o Cláudio, que participa do programa O Cancioneiro, que assiste aqui o Bom Dia Hoje todos os dias. Um super beijo. Obrigada pelo carinho e fiquem com Deus sempre. Me fui.